apenas amor do mais puro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro. Olá, pessoal, que alegria! Hoje estou aqui novamente no Sementes do Futuro, conversando com uma amiga querida, Ana Lúcia Caetano. Ana Lúcia, ela é para mim uma grande referência de trabalho voluntário, de um trabalho que está construindo um futuro maravilhoso, que se chama Cadernos Fraternos. E é toda uma trajetória que nos inspira, nos motiva, e por isso eu convidei a Ana, para que ela pudesse compartilhar com a gente, né, um pouquinho dessa história e que a gente possa, nesse exemplo lindo da Ana, nos inspirar para que a gente lance mais e mais sementes. Ana, muito obrigada pelo seu aceite. Seja muito bem-vinda aos Sementes do Futuro. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. E desde o dia que nós nos conhecemos pessoalmente, na minha intimidade, eu falo assim, eu quero caminhar mais perto da Gisele, vamos ver o que vai acontecer. E o convite veio um mês depois do nosso encontro aqui em Santos. Eu estou muito feliz e que a gente possa falar tudo aquilo que a fraternidade tem feito conosco. Muito obrigada pelo convite. Que bom, querida. Eu vou começar, Ana, te perguntando, assim, como eu pergunto para todas as pessoas que participam com a gente aqui, quem é a Ana Lúcia e como é que ela chegou neste projeto que hoje ela está? Olha, eu sou filha de uma mulher muito guerreira e eu sempre falo, olha o que minha mãe fez comigo. Ela chama Ana Paiva, teve 8 filhos e ela sempre nos animou para o trabalho fraterno. Ela nos levava nos seus trabalhos sociais, seja na igreja, no centro espírita, seja na associação da qual ela fundou. E isso foi impregnando, e essa Ana Lúcia, ela foi sendo sinalizada para isso. E eu acho assim, tem coisas que as mães, os pais formam na gente que a gente não consegue fugir. Então, a partir do momento que eu me vi como adulto, eu me vi também na necessidade de estar envolvida com algum trabalho social. E aí, Gisele, eu queria falar como eu cheguei à fraternidade. Na época, eu recebi um catálogo que haveria um congresso de medicina e espiritualidade em Goiânia. Eu sou professora, eu não sou da área da saúde, mas os temas me chamaram a atenção. E aí eu falei, eu acho que eu vou. E esse meu propósito de ir, aí eu arrumei o avião, onde eu ia dormir, enfim. Mas eu fui assim, na curiosidade dos temas da qual eu ia assistir. Hoje, Gisele, falando para você, era um preparo, eu acho que a gente pode falar do invisível, que me levasse lá, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o Wagner. O Wagner, num dos intervalos, apresentou a fraternidade há 10 anos, não era tão grande quanto agora, e ele passou alguns filmes, e eu sei o filme que ele passou. E aquilo foi um apelo para o meu coração muito forte. Quando o Wagner saiu do palco e falou, eu vou estar no stand, o meu coração batia, e eu falava assim, não, eu tenho que falar com esse moço. E aí eu fui até o stand, ele ajudava também a vender algumas coisas lá, tudo era muito tímido ainda, né? Eu porque falei, a fraternidade está hoje com 15 anos, né? Então a fraternidade tinha 5 anos de vida. 5 anos estava ainda, né? Iniciando. Aí eu falei, Wagner, eu sou de Santos, eu sou uma professora, e eu fiquei tão tocada com o que você falou, eu queria poder fazer alguma coisa. O que você acha, eu como professora, que eu posso fazer? E aí foi a primeira vez que a gente travou esse... Ele falou, Ana, se você é professor e você tem um grupo de amigos, por favor, nos mande cadernos. Lá os alunos usam o dedo como lápis e as folhas como terra batida. Isso que ele fala, Ana, né? A gente vê, né? De fato, quando a gente chega nos projetos lá da África, né? E vê aquelas crianças debaixo de árvores, né? Sentadinhas debaixo das árvores, sem um pedacinho de papel. Aprendendo a ler e escrever nas areias, com o dedinho, com um pedacinho de madeira. É incrível, porque a gente aqui nesse nosso dia a dia, né, você como professora,
talvez nunca tenha visto assim de perto uma realidade dessas aqui no Brasil. É assim para você, Ana? Você vê dessa forma? Então, aqui no Brasil, a gente tem também outras Áfricas que a gente ficou sabendo através dos cadernos fraternos, mas não chega a esse estado de miséria da qual a criança não tem uma folha. A gente não consegue, graças a Deus, achar isso no Brasil. Mas quando ele falou, aquilo veio para mim, Gisele, naquele momento como se fosse uma semente que eu tinha recebido ali naquele congresso. E aí eu gosto sempre de pensar a minha relação com o Wagner. Ele me deu uma semente, eu vim de Goiânia para São Paulo, e você sabe que todo deslocamento, toda rotina, toda semana profissional, você às vezes perde essa semente e fala, uma outra hora eu faço alguma coisa. E aí eu vejo a importância de você não perder a semente que foi entregue nas suas mãos. Porque quando eu cheguei em Santos, eu já voltei a trabalhar, já entrei na rotina, mas parece que eu tinha um compromisso. Aí, na semana seguinte, eu reuni um grupo, e eu falei para esse grupo, olha, eu recebi esse apelo, essa é a fraternidade, e eles querem cadernos, vamos levar cadernos? E aí, falou, então vamos já levar os cadernos encapadinhos, vai ficar bonitinho, e conversa vai, conversa vem, eu também voltei a conversar com o Wagner, e o Wagner deu a sugestão, Ana, se fosse uma capa. Aí a gente falou, uma capa, e a gente compra os cadernos lá na África. Então, olha aqui, Gisele, aí nascem as capas. Que coisa mais linda. E é uma mais linda que a outra, né? Eu tenho a alegria de vez em quando, entregar as capas para as crianças da escola Huruva, lá em Madagascar, e o rostinho delas se ilumina quando recebem essas capinhas. É um presente muito amoroso, né? Porque as voluntárias e os voluntários fazem cada uma com um detalhe, né, Ana? É uma coisa tão amorosa, frases, palavras, uma coisa muito rica, bordados, eu já vi várias com bordados, né? É uma de crochê, olha, de crochê, Gisele. Gente, que coisa linda. Usam os idiomas, né, dos países para onde elas estão indo, né? Que trajetória linda essa construção de vocês. Quantos voluntários hoje, Ana, dentro desse movimento? Nós temos um número de voluntários diretos, que são aqueles voluntários, Gisele, que estão nos grupos dos polos. Hoje nós temos 700 voluntários. Que e nós temos, indiretamente, a gente passa de 1.000, porque a gente tem voluntários fora do Brasil também, fazendo as sacolas fraternas. Então, é um grupo que a gente diz assim, os cadernos fraternos é o cartão de visita para a fraternidade. Porque quando ele entra para os cadernos fraternos, você sabe para onde vão esses cadernos? Para as obras e projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Já vai ser voluntária da Fraternidade também. Isso. Ana, e esses cadernos, você tem um número, assim, em relação a esses 10 anos de produção de vocês? Então, falando daquela semente que a gente trouxe para Santos, no primeiro ano nós fizemos 600 capas. Então, foram 600 cadernos. Aí, nos anos seguintes, foram dobrando, e a gente achou, nossa, o que mais nos chamou a atenção foi o trabalho que dá visibilidade, principalmente para crianças, é um trabalho que tem um chamariz muito grande. E aí, as cidades vizinhas de Santos quiseram entrar, e a gente assim, vamos deixar, né, gente? Aí, daqui a pouco, a gente estava com 50, 100 voluntários. Aí, algumas cidades do interior de São Paulo quiseram entrar, a gente foi. De repente, Gisele, a gente viu que a gente precisava se organizar mais como um projeto mesmo. Nós somos uma ação de voluntários, mas a gente tem uma característica forte de projeto. E aí a gente começa a se organizar, cada polo tem uma coordenadora, essas coordenadoras cuidam dos grupos das voluntárias, e a gente se reúne, aonde saem os combinados gerais e vão para esses. Então, nesses 10 anos, Gisele, nós conseguimos entregar 50.000 cadernos. Que maravilhoso isso, né? Que pensar numa transformação, que uma semente que você cuidou, né? Essa frase que você disse já tocou aqui o meu coração. A gente não pode deixar a sementinha que parou na mão da gente, não é? Se perder. E você cuidou dessa sementinha, iniciou de imediato
E aí, olha só como a sua crença alimentou a crença de tantas pessoas. E hoje, 50 mil cadernos já estão em mãos de crianças que nunca veriam realmente um caderninho, né? Que a gente sabe de quanto isso é real para as crianças da África, né? Eu, cada vez que entrego um caderninho, uma capinha, né, de vocês lá dentro da Huruva, e observo essa alegria, eu vejo um milagre de mão dupla, né? Eu vejo a alegria da criança, mas quando eu olho para a capinha, para aquilo que está colocado nela, me dá diretamente assim a sensação daquele voluntário que fez, não é? Do quanto para ele aquilo foi valorizado, quanto aquilo foi importante. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim de como você vê essa via de mão dupla do voluntariado. Todas as vezes que a gente se engaja num projeto social, eu acredito com vontade, Gisele, como se você iniciasse um novo curso na sua vida. Porque, na verdade, as vivências que eu tenho nesses últimos 10 anos foram uma aprendizagem tão grande que eu já não sou a Ana Lúcia de 10 anos. Eu sou outra, porque, na verdade, a gente só ia fazer capinhas, ia mandar para a África e a gente depois ia ficar feliz. De repente, entram histórias na vida da gente, dessas voluntárias que contam coisas que a gente fala, Senhor, onde nós vamos chegar? Porque se você lá em 2015 falasse, Ana, vai que vocês vão entregar 50 mil, vocês vão ter 1.000 voluntários, eu ia dar para trás. Falei, não, eu não quero essa responsabilidade, eu quero aos pouquinhos. E a vida ela é tão generosa com a gente, Gisele, que ela vai mostrando passo a passo. E isso, para mim, é a maior certeza que a gente está no caminho certo. Nada foi construído de repente, as pessoas foram aparecendo para fazer parte dessa coordenação, para nos ajudar. Então, hoje, a gente tem voluntárias e voluntários que escrevem depoimentos, que eu falo assim, Senhor, esse caderno só pode ter saído do seu coração. E pessoas que dizem, eu abri a minha máquina de costura novamente para trocar minha tristeza pela alegria de fazer os cadernos. Maravilhoso. Um dia uma senhora escreveu para uma coordenadora e disse assim, eu nunca disse isso para ninguém, mas os cadernos me salvou. Você não imagina onde eu estava quando eu recebi a primeira lista. Então a gente começa a perceber que esse caderno ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Ele faz com que essa construção, que ela leva 5 meses, viu, Gisele? Você recebe uma lista de 10 palavras e você tem 5 meses para construir aquelas capas, criar, enfim. Então, essas pessoas, elas vão fazendo e vão pensando naquela criança e vão colocando todas as suas habilidades e também percebem que precisam melhorar em algumas habilidades. Então, a gente recebe inúmeros depoimentos dizendo assim, comprei uma máquina de costura, vou aprender a costurar. Quando você aprende a costurar uma capa, mais tarde você aprende a fazer uma calça, uma blusa, um lençol, e esse trabalho ele se amplia. E aí eles falam, Ana, hoje eu faço enxoval para a minha igreja, hoje eu faço... E aí eu falo, gente, a força de um pequeno caderno, vocês não sabem aonde vai parar isso. Ou seja, essa sementinha era bem potente, né, Ana? Ela atingiu diretamente, ela deu frutos, né, para as crianças que recebem os cadernos no Brasil e na África, né? É importante a gente dizer isso, que muitos desses caderninhos ficam no Brasil, né, Ana? Isso. Em 2015 até 2017, nós mandávamos só para Moçambique. E aí a gente começa sempre, Gisele, a receber críticas, né? E algumas críticas vêm para nos despertar, que as pessoas falavam, mas Ana, no Brasil existe muitas Áfricas, existe... E a gente começou a fazer uma leitura, e falou, é verdade, o Brasil tem lugares muito invisíveis, e a partir de 2018 a gente fala, a gente inicia agora com o Brasil. Então, essa lista que o voluntário recebe, ele recebe 7 nomes em português e 3 nomes em Xangana ou o dialeto de Madagascar, para que ele possa mandar para a gente os que vão para a África,
e essas capas vão ficar nos polos espalhados. Hoje nós temos 17 polos no Brasil, são 17 estados e 210 municípios envolvidos. Esses polos, Ana, eles partem como? Assim, como inicia um trabalho desse, por exemplo, se eu quisesse montar um polo aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu estou hoje? Geralmente, o polo, ele nasce dos antigos voluntários que já estão em outros grupos. Então, a gente vê a potencialidade, vê a organização, vê que ela entrega na data, a gente faz um convite. Você poderia coordenar um novo polo que vai abrir? Por exemplo, em São Paulo, nós temos 10 polos, o estado de São Paulo, porque ele é muito grande. E essas coordenadoras saíram desses polos. Então, assim, a gente vai criando habilidades... Sentindo, que da qual a gente nem sabia que nós tínhamos, né? É uma grande estrutura, mas graças a Deus eu tenho outras pessoas comigo. Hoje coordenam, nessa coordenação geral, a Deise comigo e a Viviane. Então, essas duas chegaram como voluntárias e se colocaram uma disposição tão grande que hoje eu falo, gente, nós tínhamos que nos reencontrar mesmo. Bacana. Ana, e a coisa tem dado tão certo, né, que tem crescido, né, tem saído das capinhas, né? Além das capinhas, como é que esse movimento tem também se disseminado em livros, em outras oportunidades? Me conta um pouquinho mais. Ele é tudo intuitivo, sabe, Gisele? Então, é assim, nós temos depoimentos maravilhosos, e aí chegou um depoimento na época da pandemia, de uma voluntária que a gente gosta muito, chama Rosi, ela mora na Itália, e a Itália teve um processo da pandemia muito gritante, muito dolorido. E ela é professora na Itália, e ela falou que ela ficava na casa dela fazendo capinhas. E para ajudar as mães dos seus alunos, fala, vocês não querem fazer a decoração e vai me mandando? E as mães começaram a fazer, recortavam, bordavam e mandavam para ela. E isso foi sendo divulgado na cidade. Então, muitas mães falavam assim, se vocês enxergarem à noite a luz acesa da sala, é porque nós estamos fazendo cadernos. E a gente achou tão poético isso, e a gente escreveu essa história, que foi o primeiro, falei, vai transformar em livro. Mas, Gisele, a gente não tinha dinheiro do livro, a gente não tinha nem um propósito. E esse propósito é que nem eu falei para o Wagner, a semente que tu me deu era um laranjal, porque de uma nasceu um pé de laranjal. Um monte. Era um monte. Então, a gente tinha a história, a gente deu para uma pessoa que sabia formatar o livro, tudo, e ela nos indicou uma editora muito parceira. Fui conversar com a editora, eu falei assim, a gente ainda não tem o dinheiro, mas nós vamos vender e nós vamos ter. E eles confiaram no processo, e nós fizemos a primeira leva com essa editora, um acabamento perfeito, um livro lindo, chamado Rosi e os Cadernos Fraternos. E aí, esse livro, ele foi diretamente para auxiliar água para Madagascar. Então, a gente coloca no livro que toda a venda desse livro vai direto para ajudar a abrir poços, enfim, o que vocês necessitarem lá. E foi um grande boom, gente. A Rosi veio da Itália, nós fizemos o lançamento, nós vendemos muitos livros. E, de repente, a gente fala assim, não é que deu certo, mas a gente segue intuitivamente, trabalhando. Mais tarde, o palestrante Adeilson Salles entrega para a gente um poema, o que eram os Cadernos Fraternos, e ele conta a história que eu estou te contando, o meu encontro com o Wagner pedindo cadernos, e aí ele fala, esse livro chama A Coceirinha Chamada Fraternidade, esse eu tenho aqui ainda. Meus netos todos já leram, adoram, é lindo. E esse daqui foi totalmente revertido 100% para os órfãos do Congo. Então, a gente fica pensando assim, a gente não é uma editora, mas a gente está dando certo, vamos embora. Está indo longe, cada vez mais longe, né? Assim, é uma coisa tão bonita, porque quando é verdadeiro, né? Quando o propósito é verdadeiro, quando ele vem de um lugar da gente, que é a alma, né? E a gente alimenta essa semente com a nossa alma, com o nosso melhor intuito, aí aquela semente
explode em várias outras e as coisas vão se alongando, né, em outras mãos e os frutos acabam chegando para muito mais pessoas, né? Eu soube que você escreveu uma carta ao Papa Francisco. Eu queria saber o que foi nessa carta. Me conta um pouquinho disso. Quem está escutando a gente vai falar assim, meu Deus, elas não param. Na época da pandemia, a Rosi, que mora na Itália, falou, Ana, eu tenho uma conhecida que o marido dela trabalha no Vaticano. O que você acha? Eu falei, acho uma ótima ideia, vamos mandar um caderno para o Papa. E ele falou assim, eu não sei se ele vai receber até a pandemia. Nós mandamos 2 cadernos, capinhas, feitas lá na Itália, mandamos uma camiseta do projeto, dos cadernos fraternos, e uma carta. Aí eu escrevi o trabalho da fraternidade, que a gente era uma ação, escrevi. E a gente entregou, né? A gente fala assim, agora vamos esperar 1 ano, 2, até essa pandemia passar. A nossa alegria foi tamanha, Gisele, que 3 meses depois a resposta chegou. Mas a gente não... Nossa! E aí, eu vou tomar a liberdade de ler só um trechinho que o Papa escreveu. Por favor. Todas as vezes que eu quero falar de lembrança, a gente sempre come alguma coisa. Então, ele nos envia uma resposta dizendo que ele usaria nessa resposta para a gente uma resposta que a Madre Teresa respondeu a uma indagação um dia. Perguntaram para ela, por onde começar? Por ti e por mim, respondeu ela. E aí ele escreve, Ana, essa mulher tinha um vigor, sabia por onde começar. Hoje, eu roubo para vocês a mesma palavra de Madre Teresa e falo e digo também a você: começamos por onde? Por ti e por mim. Cada um em silêncio se interrogue. Se deve começar por mim, por onde eu começo? Cada um abra seu coração para que Jesus lhe diga por onde começar. Se estivermos verdadeiramente enamorados pelo ensinamento do Cristo e sentimos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. Peço que não esqueçam de orar por mim. Papa Francisco. Que coisa mais linda, Ana. Nossa, que palavras, né? Que força, né? Papa Francisco, grande inspiração, né, para todos nós. E de uma obra verdadeira, né, como a gente vinha dizendo, né, uma igreja pulsante, né, dentro da vida dele, né. Eu tive a oportunidade de ir a um lugar que é da Igreja Católica, em Madagascar, que se chama Akamassua. Akamassua, que no idioma malgache quer dizer o bom amigo. E lá em Akamassua esteve o Papa Francisco em defesa dos mais humildes, quando, assustados pela grande repercussão daquela experiência de Akamassua, a própria igreja questionou, mas quem é esse homem? Quem é esse padre, o Padre Pedro, que implantou a Akamassua e nunca mais saiu de lá, está há mais de 50 anos naquele lugar. A Akamassua é um paraíso no meio de uma grande dificuldade, um grande lixão, no centro de Antananarivo, que é a capital da ilha de Madagascar, onde as pessoas viviam do lixo. Quando o Padre Pedro, um padre argentino, chegou ali para fazer uma primeira visita, ele encontrou crianças, adultos, idosos comendo daquele lixo, morando naquele lixo, vivendo daquele lixo, a céu aberto. Era todo o depósito de lixo da cidade e que tinha virado uma cidade das pessoas mais pobres, e lá são muitos. Digamos que apenas 2 entre 10 pessoas em Madagascar vivem acima da linha da pobreza. Então, ele encontrou aquelas pessoas numa condição subhumana, e o Padre Pedro, então, aí, como disse muito bem aí a carta do Papa Francisco, né, ele começou, né, se colocando à disposição, né, eu e você, então vamos. E ele deu as mãos para aquele povo e construiu uma nova cidade dentro do lixão, a partir de uma pedreira, extraindo pedras, ele foi construindo
casas muito dignas, escolas, e hoje a Cama Sua tem até universidade, sabe, Ana? É um negócio assim incrível de se conhecer, para mim é uma obra milagrosa, realmente. Milagrosa. E a igreja ficou tão assustada, a igreja, a Cúria romana, com aquela repercussão de A Cama Sua, que começou a chamar o Padre Pedro de volta. Bom, você já fez a sua parte, saia daí. E o Padre Pedro dizia, não, eu tenho um compromisso com essas pessoas e eu quero ficar aqui. Então foi o Papa Francisco que foi pessoalmente a Cama Sua abençoar aquele lugar e aquela obra e disse, aqui as crianças, os adultos, as pessoas têm dignidade, este é o exemplo de Jesus, esta é a igreja de Jesus. E eles fizeram um altar, Ana, de pedra, céu aberto, dentro dessa pedreira, que para mim é uma das igrejas mais lindas que eu já vi, assim, na vida, é um negócio emocionante. Bom, enfim, as obras do amor, né, Ana? Cadernos Fraternos, nossa, com toda essa pujança, eu tenho certeza que ainda vai muito longe, que ainda vai construir muitas Camas Suas na humanidade, né? E essas sementes, né? Que a partir daquela primeira semente que você acolheu, cuidou, zelou, e vem gerando todos esses frutos, não é? Ela é inspiradora por demais. Então, assim, eu queria deixar com você, Ana, a gratidão de cada um de nós que conhecemos esses exemplos da sua vida, da vida de todos os voluntários dos Cadernos Fraternos, que aquele olharzinho brilhante daquelas crianças que recebem essas capinhas possa ser luz no caminho de cada um de vocês. E que a gente possa, em muitas e muitas oportunidades juntas, celebrar, comemorar essas vitórias do dia a dia, da coragem e especialmente da fé, porque quando a gente começa a alimentar uma semente, a gente às vezes não tem nada, não é nem a água, nem a terra, nem nada. Mas vem, né, Ana? Vem a chuva, alguém traz um baldinho junto e mão na mão a sementinha vai se frutificando, florescendo, dando esses lindos exemplos aí, viu? Deixo a palavra com você, para você se despedir aí dos nossos ouvintes. Eu sempre gosto de lembrar um pensamento que eu li uma vez. A gente pode blindar o nosso carro, podemos blindar a nossa casa, blindar a nossa vida, mas nós não vamos conseguir blindar os nossos olhos. Então, os olhos, eu acho que eles sinalizam tudo aquilo que ainda está por fazer. E eu sempre penso assim, ser engajado num projeto é dar oportunidade para a sua própria vida, para que ela possa ampliar, crescer em entendimento maior. Então, eu sou profundamente grata por aquela semente que o Wagner me entregou. E eu queria te falar, Gisele, como é importante esses apelos sejam em vídeos, em encontros, porque a cada lugar que nós nos encontramos para levar a mensagem da fraternidade, novas sementes invisíveis são lançadas. No encontro daqui de Santos, da qual você esteve, ao final do encontro, veio uma doutora em educação da USP, e disse assim, Ana, eu preciso me encontrar com a Gisele. Ela me tocou diretamente no coração. São as sementes que vão sendo lançadas, e a gente fala, quem não largar a semente e chegar no propósito de plantar, vai dar fruto sim. Quero agradecer imensamente, Gisele, por conhecer o seu propósito, de conhecer a sua força, e nós estamos juntos. Eu acho que agora para sempre, né? Isso aí, Ana, vamos juntos semeando aí e que a gente tenha cada dia mais alegria, né? E sensibilidade, né? Permanecer sensível com os olhos bem abertos, né, Ana? Como você acabou de falar aí. Isso é muito bom. Maravilha, querida. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que estão com a gente aqui. E fica o convite. Vamos ficar de olhos abertos, sensíveis e semeando. Até a próxima. Para plantar a sua semente, não é preciso muito. No campo das vulnerabilidades, o solo é fértil. Basta escolher a sua semente. Pode ser a doação do seu tempo, do seu talento,
ou até mesmo a sua disponibilidade em estar presente. Seja no Brasil ou na África, em regiões populosas ou em pequenas aldeias, as sementes plantadas brotam e constroem um futuro melhor. Não há limites nem muro, apenas amor do mais puro, pra gente fazer brotar as sementes do futuro, pra gente fazer brotar as sementes do